policial do Nordeste. Tem que respeitar. Livre passa! I've been down this road before, and nothing is changing. Please help. Knocked down in the dirt, yeah. Pushing through all the hurt, yeah. Got blood on my shirt, yeah. Just putting in the work, yeah. Our time is coming. No, it won't be long. It's all or nothing. Turn the greatness on. Feel it running in my veins, like a runaway train. I'm never backing down, never taking no bow. Can't stop me now. Melhor missão policial do Nordeste. Tem que respeitar. Livre passa! I've been down this road before, and nothing is changing. Please help. Knocked down in the dirt, yeah. Pushing through all the hurt, yeah. Got blood on my shirt, yeah. Just putting in the work, yeah. Our time is coming. No, it won't be long. It's all or nothing. Turn the greatness on. Feel it running in my veins, like a runaway train. I'm never backing down, never taking no bow. Can't stop me now. Melhor missão policial do Nordeste. Tem que respeitar. Livre passa! I've been down this road before, and nothing is changing. Please help. Knocked down in the dirt, yeah. Pushing through all the hurt, yeah. Got blood on my shirt, yeah. Just putting in the work, yeah. Our time is coming. No, it won't be long. It's all or nothing. Turn the greatness on. Feel it running in my veins, like a runaway train. I'm never backing down, never taking no bow. Can't stop me now. Melhor missão policial do Nordeste. Tem que respeitar. Livre passa! I've been down this road before, and nothing is changing. Please help. Knocked down in the dirt, yeah. Pushing through all the hurt, yeah. Got blood on my shirt, yeah. Just putting in the work, yeah. Our time is coming. No, it won't be long. It's all or nothing. Turn the greatness on. Feel it running in my veins, like a runaway train. I'm never backing down, never taking no bow. Can't stop me now.
profissão policial do Nordeste. Tem que respeitar. Livre e passa! I've been down this road before, and now Salve, salve, amante da língua portuguesa, você concurseiro imparável, que está se preparando conosco para o concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Neste momento, vamos começar o segundo dia deste nosso super evento, certo? Segundo dia este que será importantíssimo, uma vez que abordaremos aqui um dos principais pontos para a sua prova, que dá-se em torno da compreensão de textos, certo? Compreensão e interpretação de textos, também a utilização de alguns conectivos que a nossa banca costuma cobrar e também dar uma olhadinha para o lado verbal da coisa, certo? Como o nosso foco aqui é cobrir a maior parte do edital na menor utilização de tempo, nós temos aqui que tentar sermos o quanto mais direcionais pudermos para a nossa prova, certo? Então eu acredito que este momento vai ser sim importante para você, fique conosco. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, deixa o like na nossa transmissão. Compartilhe também, porque assim você vai estar ajudando o nosso trabalho a chegar a mais e mais, muitos mais outros aí alunos que também necessitam, assim como você, desta aprovação, certo? Tranquilidade, bom demais. Cara, eu queria apresentar a você, antes de mais nada, uma tarjeta que vai aparecer aqui para você, meu parceiro vai colocar com o QR Code, certo? Este QR Code aqui é da Operação Distintivo para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Você que prestou estes últimos concursos de carreira policial e não conseguiu a sua aprovação, cara, tem uma super oportunidade esperando por você. O governador já falou, o governador do Ceará, falou que, olha, o próximo concurso a ser realizado aqui no estado será o concurso da Polícia Civil, certo? E se você vai fazer esse concurso, pretende aí aproveitar todo este estudo, toda essa bagagem que você já tem, migrar a um outro concurso, eu tenho certeza que o concurso da Polícia Civil é um concurso direcional, que dará aí a você a chance e a oportunidade de trazer todo aquele conteúdo que você já trouxe ali, ou a maior parte dele, da Polícia Militar e concatená-lo aqui também na Polícia Civil, ou em outros, né? Outros concursos que você pode ter feito também, guardas municipais, enfim, concursos em que você aproveita português, RLM, informática, dentre as outras matérias que nós temos aí, principalmente as específicas, né? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, enfim, é a oportunidade que você precisava justamente para poder utilizar todas essas matérias aqui em um novo concurso. Se faz sentido para você isso que eu estou fazendo, cara, você vai entrar aqui por meio deste QR Code. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela para que você entre direcionado aqui ao nosso grupo VIP e por lá você vai encontrar todas as informações, certo? Todas as informações de que você precisa, de que você necessita para aí ser direcionado e fazer parte desta tribo que também será aprovada na Polícia Civil do Estado do Ceará. Operação Distintivo, segunda-feira, quando é, Marcelo? Segunda-feira, dia 13, às 20 horas, com o professor Lucas Neto. Aqui está o QR Code, não perca essa oportunidade, cara, não perca essa oportunidade. Faça como a maioria dos aprovados aí no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará e vem também ser aprovado agora na Polícia Civil, certo? Segunda-feira, dia 13, a partir das 20 horas, você terá um encontro com o professor Lucas Neto para tratar aqui acerca do nosso Operação Distintivo. A vaga será sua, com certeza. Tranquilo? Entra no grupo VIP, vem fazer parte aqui da tribo Objetivo Concurso. Massa? Recado dado, galera. Recado feito, vamos começar então a trabalhar sem mais delongas sobre aqui o nosso tema. Nosso segundo dia acerca do nosso concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu gostaria neste momento de trabalhar com você a parte de compreensão e interpretação textual. Um ponto importante, a maioria das bancas costuma pesar a mão quando cobra interpretação. Não é o caso da nossa banca, certo? A IBFC ela costuma normalmente trabalhar um pouco mais tranquila a questão da interpretação. Ela nem vai tanto à interpretação. A básica compreensão já se faz ali de suma importância e já se faz ali de necessário. Tudo o que é necessário já está ali contido dentro da sua simples compreensão do que está dito, certo? Por que eu estou falando isso? Porque algumas bancas de concurso, elas costumam correr mais para o campo da interpretação. E, de certo modo, dificulta um pouco mais, porque interpretar é além daquilo que está dito. Então, a interpretação, ela pressupõe conhecimento de mundo, ela pressupõe uma certa malemolência por parte do candidato. Enfim, muitos candidatos não detêm essa malemolência e muito menos esse conhecimento de mundo a fim de que se tenha uma boa análise textual, certo? Agora, a compreensão não. A compreensão é ler o que está dito, é analisar aquilo que está dito. No campo da compreensão, eu sempre digo que o mais importante dentro da compreensão, para concursos, é você conseguir fazer uma leitura rápida e uma leitura única, certo? Por quê, Marcelo?
Porque você sabe que na maioria das vezes você tem aí 7, 8, 9, 10 e até mais disciplinas para que você resolva dentro da sua prova. Não é só a língua portuguesa, certo? Dito isso, é importante que você seja rápido em sua análise, é importante que você seja rápido em sua leitura, ok? Então nós vamos tentar aqui fazermos uma leitura rápida, mas sim, uma leitura que seja una, certo? Uma leitura que não precise que fiquemos voltando várias e várias vezes aqui dentro do texto, beleza? Bora lá, ó. Então vamos começar o nosso segundo dia tratando acerca de compreensão e interpretação textual. Vou embasar aqui tudo aquilo que eu vou falar com texto, obviamente. Até porque se você vai interpretar texto, de que você precisa? Do texto, né? Então bora lá, texto 1 diz assim, ó. Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Rui Barbosa, a onça-pintada, maior felino das Américas e terceiro do mundo, atrás do leão e do tigre, é destaque na literatura brasileira há décadas. Parou. Marcelo, eu percebi que ele colocou Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Benedito Rui Barbosa. Eu não conheço estes caras. Parto do pressuposto de que você não conhece estes caras. Quem é Guimarães Rosa? Só a título de curiosidade, né? Guimarães Rosa, escritor. Monteiro Lobato, escritor. Benedito Rui Barbosa, escritor. Tranquilo? Guimarães Rosa, ele era um cara que trabalhava muito com base, né? Na escrita de reportagem, certo? A escrita de Guimarães Rosa lembra muito uma reportagem. Já a escrita de Monteiro Lobato, não. A escrita lobatiana, como é chamada, né, é uma escrita que se aproxima mais da literatura infanto-juvenil. Ao passo que Benedito Rui Barbosa é um novelista, né, um cara que escreve novelas, isso mesmo. Telenovelas, é muito normal que você tenha também muitas telenovelas, né, dirigidas aí e tidas como autor, né, possuindo como autor Benedito Rui Barbosa, enfim. Aí continua. Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o Pantanal atrás de suas pegadas. Atrás das pegadas de quem? Da onça, né, da onça pintada. Perfeito. Aí ele diz, ficando a maior planície alagável do mundo no mapa dos principais safaris fotográficos. Bacana. Das páginas do livro, a onça pintada saltou para as redes sociais. Maior planície alagada do planeta, o Pantanal desponta como o local mais propício do mundo para avistar a onça pintada. Apesar de a região não ter a maior população do felino, este título é da região amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do animal. Floresta de onde, Marcela? Floresta amazônica dificulta a observação do animal, este animal que é a onça pintada, certo? Ao passo que o Pantanal, devido, pelo que eu consigo entender aqui do texto, a ausência de tantas florestas se torna um local mais propício para que se vejam, né? Para que se tenham ali acesso ali à onça pintada. Ele diz, em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como uma das cidades com maior densidade do felino no planeta, com mais de 300 animais já catalogados por especialistas. Quem flagra uma onça pintada nunca observada antes, ainda tem a chance de, confirmado ao avistamento inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas diferentes umas das outras, ou seja, são pintadas. Suas pintas são como digitais humanas e as diferenciam ainda que a distância pareçam iguais. Tranquilidade, show de bola. Aí ele parte aqui para a primeira questão justamente em cima deste texto, certo? Beleza, vamos tentar fazer uma única leitura, vamos tentar sermos também um pouco mais breves aqui nessa nossa análise acerca das leituras. Diz assim, ó. De acordo com o texto, o que faz com que o Pantanal tenha despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça pintada é: letra A, apresentar na região a maior população deste felino. É isso? Obviamente que não. Obviamente que não, porque nós sabemos que o Pantanal não é o maior local, e ele deixa isso explícito no primeiro parágrafo do nosso texto, não é o local onde se tem a maior população deste felino. Não, a gente conseguiu visualizar que isso é na Mata Atlântica, né? Não no Pantanal. B, ter registradas as pegadas do felino? Não. Essas pegadas terem sido registradas, não implica necessariamente o Pantanal despontar como o local mais propício. Letra C, ó. Ser uma planície com uma das maiores densidades deste felino. Agora sim. Perceba. A letra A diz apresentar na região a maior população deste felino. Isso não é verdade. Agora, que é uma planície com uma das maiores densidades deste felino, de fato, o texto nos mostra e deixa isso claro. Letra D.
recebe milhares de turistas estrangeiros como visitantes. Isso não é uma causa que gera essa reação, que gera essa consequência de o Pantanal ter despontado como o local mais propício do mundo para avistar a onça pintada. Tranquilo? Massa demais, Marcelo. Show de bola. A primeira questão é uma questão bem simples. Segunda questão, ainda de acordo com o nosso texto. Ó. O texto começa com uma enumeração de autores, que são associados por meio de uma relação de A, alternância, B, oposição, C, comparação ou D, conformidade. O que eu quero que você perceba está bem aqui, ó. Eu até havia riscado para você. Seja Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou Benedito Rui Barbosa, o que eles têm em comum? Eles tratam a onça pintada, ó, a onça pintada, como sendo o quê? Um destaque na literatura brasileira. Eles são escritores, assim como eu já havia falado a você. Certo? Certo. Então, eles têm como tema, certo? Há um bom tempo, a onça pintada. Até aí, tudo bem. A questão me solicita o quê, professor? A enumeração. Esta enumeração que aí foi feita em relação aos autores. Ela é feita por meio de quê? O que é que esta enumeração está querendo me mostrar? Percebe, eu quero que você tenha essa expertise. Quando ele diz, ó, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Benedito Rui Barbosa, seja qual for aqui a escolha, seja qual for o autor a que eu queira me referir dentro dessa ideia, a onça pintada é destaque na literatura brasileira há décadas. Certo? Certo. Ou seja, se eu pegar a obra do Guimarães Rosa, do Monteiro Lobato ou do Benedito Rui Barbosa, nestes três autores, eles vão possuir como tema, né, tendo como representação a onça pintada. Então, se eu tenho uma ideia que, ao acaso, né, eu tenho Guimarães Rosa, Monteiro Lobato e Benedito Rui Barbosa, ambos trabalham com a mesma ideia, ora, eu estou trabalhando aqui com uma alternância. Obviamente, eu estou trabalhando com alternância, gabarito letra A. Por quê, Marcelo? Porque tanto Guimarães Rosa, quanto Monteiro Lobato, quanto Benedito Rui Barbosa, como é dito aqui no nosso texto, eles, seja qual for aqui a perspectiva, seja qual for o tempo associado a esta narrativa, eles têm como tema a onça pintada, certo? Então é uma relação de alternância aqui entre os autores. É uma oposição? Não. Na verdade, eles não estão se opondo, eles têm algo em comum. É uma comparação? Não, eles não se comparam, eles alternam. Ambos escrevem em tempos diferentes, seja qual for o tempo, há décadas. O texto mesmo deixa claro, conformidade também não. Gabarito letra A, alternância. Próxima questão. Já introduzimos com um novo texto. Professor, essa batida vai ser assim? Sim. Seremos frenéticos. Por quê? Porque você precisa aprender que quanto mais você ler, primeiro, uma pessoa melhor você tende a se tornar. Sim, sim. Porque você vai começar a entender que o mundo não funciona da forma com que a gente cresceu pensando, né, em torno do nosso umbigo. E dois, você vai começar a entender um pouco mais sobre como o seu texto vai ser estruturado no dia da sua prova. Então, quanto mais você resolve questões, quanto mais você lê, mais apto a resolver a prova você vai ter. E outra, olhe pro tio. Você vai ter acesso agora a um dos melhores textos da sua vida. Se não for, é porque você nunca leu um texto, né? Certo? Porque esse texto aqui, meu amigo, ele é maravilhoso. É da Marina Colaçante. Reflita comigo. Vai precisar um pouquinho mais de atenção e tal, mas você vai refletir comigo. Nós vamos chegar a uma conclusão aqui, você vai perceber. Bora lá, ó. Leia o texto a seguir e responda o que se pede. Prova também do ano de 2023, salvo engano, se não foi do ano de 2022, da nossa banca. Vamos pra cima. Ó, depois que Marina Colaçante começa assim, ó. Carregava consigo um vasto cemitério. Amigos, parentes, haviam se deitado ao longo dos anos, aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um, ora com outro. Conversava em silêncio ou em voz baixa, sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância. Marcelo, eu não entendi, foi nada. Vamos embora lá. Quando isso acontecer, você pode ter certeza, quando você ler um texto, principalmente um texto literário, você vai precisar de um pouco mais de força, um pouco mais de psique mesmo. Ó, tenta imaginar comigo, ó. Carregava consigo um vasto cemitério. Ora, a palavra cemitério aí, ela pode ser tida como uma palavra real? Tem como alguém carregar um cemitério? Não. Então uma coisa eu sei, cemitério aí assume um valor que não é real. Não é um valor denotativo, está no sentido conotativo. Não está no sentido real. Perceba, carregava consigo um cemitério. O que é um cemitério? Cemitério é um local onde se tem pessoas que já faleceram, não é verdade? Sim. Então o que é que eu posso dizer? Que carregava consigo aqui, eu nem sei quem é, porque o texto não me cita,
Mas uma pessoa carregava consigo um cemitério, ou seja, carregava consigo várias e várias memórias, várias e várias associações de pessoas que se foram, de pessoas que partiram. Amigos, parentes, haviam se deitado ao longo dos anos. Ora, cemitério, se deitar, obviamente aqui ele está falando que pessoas morreram ao longo dos anos. Aumentando a carga, tumba a tumba. Ou seja, guardando ainda mais memórias dessas pessoas que se foram. Ora com um, ora com o outro, conversava em silêncio e em voz baixa. Sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à distância. Perceba, ora com um, ou seja, se lembrando de um, ora se lembrando de outro. Conversava em silêncio ou em voz baixa, ou seja, se lembrava da pessoa que partiu, né? Lembrava-se, tinha lembrança aqui em relação a alguém que havia deixado, de alguém que partiu, alguém que faleceu, certo? E ia, de certo modo, conversando em voz baixa, ou seja, pensando, relacionando os pensamentos, a fim de tentar manter atualizada essa relação, embora à distância. Ou seja, não se tinha mais a proximidade. Por quê? Porque as pessoas que ali estavam, né, as pessoas que faziam parte deste cemitério, ou seja, desse pensamento, eram pessoas que já se foram, né? E por que essa memória é à distância? Porque aqui o texto faz remissão a alguém que está vivo, mas alguém que tem lembrança de alguém que já partiu. Aí ele continua, ó. Breve chegaria a sua vez, ou seja, logo logo ela morreria também, essa pessoa morreria. Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Marcelo, o que é isso? Ó? Mas não se incorporaria ao seu próprio cemitério. Ora, se ela é uma pessoa, olha para mim, se ela é uma pessoa que carrega um cemitério, ou seja, lembranças de pessoas que se foram, certo? Certo. E ela está próxima, como o texto diz, ó, breve chegaria a sua vez, logo logo ela iria morrer também. Mas não incorporaria o seu próprio cemitério, ou seja, a sua morte, obviamente que ela não lembraria, certo? Ela tem capacidade de lembrar dos que se foram, mas da própria, ela não tem capacidade de lembrar. Isso que o texto está dizendo. Continua comigo. Seria carregado por alguém, ou seja, ela passaria a ser lembrança de uma outra pessoa. Ó, o filho, a mulher, passando a fazer parte de outro repertório, ou seja, de outra lembrança, de outro cemitério, que outra pessoa teria de carregar, de outros pensamentos. E não é assim que é a vida? É assim que é a vida. Aí ele continua, ó. Inquietava-se menos consigo do que com o silêncio que, como uma era, ou seja, como um tempo muito longo, tomaria as lápides, ou seja, os locais onde estaria enterrado, né, o memorial, com as quais havia dialogado tão longamente. Ou seja, ele preocupava-se menos consigo do que com o silêncio, que como uma era, tomaria as lápides as quais havia dialogado tão longamente. Ele se preocupava, essa pessoa se preocupava menos consigo do que com as lembranças, certo? Que o assolavam. As lembranças que agora deixariam de fazer parte da vida dele, uma vez que ele morreria. Que havia dialogado tão longamente, ou seja, aquelas lembranças que continuariam ali, que eram perpétuas enquanto duraram, certo? Texto muito bonito, cara. Ele diz assim, ó. Os vocábulos cemitério, repertório no texto e repertório no texto podem ser entendidos simbolicamente, apontando assim para um conjunto de, vamos lá, lápides. Não. Lembranças, gabarito letra B, B de bravo. C, mulheres, não. Tumbas também não. Perceba, a questão de número 3 é uma questão que ela nos faz sair pura e simplesmente do que está dito, pura e simplesmente do que está proposto ali pra gente, certo? Texto muito bom, muito bonito da Marina Colasanti, uma questão muito bacana. Vamos lá, próxima questão, próximo texto. Fechou o texto de novo, bora lá. Um casamento tradicional nos Estados Unidos da América. Vamos. Um casamento tradicional nos Estados Unidos da América, uma das experiências mais marcantes da minha vida foi assistir a um típico casamento. Aí aqui há uma lacuna, questões típicas também da nossa banca, a gente não precisa se preocupar com isso, porque essa questão gramatical aqui não vai nos ser cobrada, tá? Pelo menos não aqui, foi na prova, mas aqui para nós não será. Eu quero que nos atenhamos aqui, tenhamos como mente o texto. Aí ele diz, foi assistir um casamento norte-americano, só a título de curiosidade, norte-americano, assim como o sul, né? Esse prefixo norte ou sul, formador de nova palavra, deve ser utilizado com hífen, então eu utilizaria norte-americano. Norte-americano, há algum tempo passado, então utilizaria o A aqui do verbo haver. Fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos, ó. A noiva era Phoebe, ou Phoebe, eu vou chamar de Phoebe, tá? Eu acho que a pronúncia aqui é Phoebe mesmo, igual do Friends. A noiva era Phoebe. E o amigo, e o noivo, melhor dizendo, era Cole.
Beleza. Eu tenho aqui uma noiva, a Phoebs, e o Cole, que é o noivo. Eles ficaram noivos por vários anos, pois esperaram até que ambos tiverem bem empregados antes de se casarem. Certo. De qualquer forma, acho interessante descrever o que acontece em um casamento tradicional neste país. Professor, que país? Os Estados Unidos da América. Inicialmente, chegam os convidados. Perceba, ó. Inicialmente chegam os convidados. Assim que alguém adentra, 2. A igreja, a cerimônia ou o cerimonialista começa. Tranquilo. Adentra a igreja que teria crase, né? Com crase. Beleza. Um cerimonialista, a igreja, um cerimonialista vai ao encontro. De encontro, não. Vai ao encontro. Vai ao encontro convidado. Vai ao encontro do convidado. E o conduz para o seu lugar. Amigos e familiares da noiva sempre se sentam ao lado esquerdo da igreja. Já os amigos e familiares do noivo, do lado direito. Os pais do casal sempre se sentam à frente. Em seguida, o noivo e seu padrinho entram e se posicionam na parte da frente da igreja. Logo, o músico começa a tocar a marcha nupcial e as damas de honra começam a marchar lentamente pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. Finalmente, a noiva aparece e caminha pelo corredor ao lado do seu pai. A noiva costuma usar vestido branco, véu e sempre carrega um buquê de flores nas mãos. Quando todos estão à frente da igreja, a cerimônia tem início. O noivo sempre dá à noiva um anel de casamento e a noiva, às vezes, dá um ao noivo. Por fim, o oficial religioso diz: "Eu vos declaro marido e mulher." E o casal agora está casado. Os noivos se beijam e depois saem da igreja aos abraços dados, ou de braços dados. Os convidados jogam arroz sobre o casal ao saírem da igreja. O último grande evento é a recepção de casamento. Esta é uma grande festa após a cerimônia. Todo mundo traz ou envia um presente. Assim sendo, muitos casais saem com a casa praticamente montada. A recepção do casamento pode ser um jantar ou uma festa à tarde, com apenas lanche e coquetéis. Geralmente é servido champanhe e todos comem, bebem, dançam, comemoram com boas horas ou por muitas horas. A noiva joga seu buquê e as mulheres solteiras, antes que ela e seu marido saiam da recepção. Certo? Deixa-me só voltar aqui, perdão. A noiva joga seu buquê às mulheres solteiras, antes que ela, ou seja, ficou dúbia essa relação aqui, né? A noiva joga seu buquê às mulheres, joga a alguém, ó, joga às mulheres solteiras, antes que ela quem? Antes que a noiva e seu marido saiam da recepção. Beleza. Segundo a tradição, a convidada que apanhar as flores será a próxima a se casar. Bem tradicional aqui também, né? Essa mesma formalidade. Até porque nossa cultura é toda americanizada, infelizmente. Infelizmente, nem todos nos Estados Unidos têm um casamento desse porte, pois é muito caro e nem todos podem arcar com os custos. Bacana! Aí vamos lá para a nossa questãozinha, ver o que é que ela propõe. Tem aqui a questão 4. Ó. Leia o texto atentamente, tendo como foco a compreensão e a interpretação. Indique a alternativa que não está em concordância com as informações apresentadas. Isso aqui é importante, né? O examinador fez questão aqui até de sublinhar. Esse não aí, ó. Eu quero aquilo que está errado. Perceba, o nosso treinamento é tentarmos não precisar voltar várias vezes ao texto, certo? Então bora lá. Primeira sentença diz assim: o narrador foi convidado para uma cerimônia de casamento de um casal de amigos. Ó, Phoebe e Cole. Não é isso não? Sim. Ó, então isso aqui tá certo. Ainda na quarta. Phoebe e Cole ficaram noivos por poucos anos. Logo que terminaram a universidade, se casaram. É isso? Obviamente que não. Já encontrei meu gabarito, letra B. Professor do céu, é isso mesmo? É. Nós vamos nos lembrar que o texto nos fala que a Phoebe e o Cole, na verdade, eles passaram muito tempo até se casar. Por quê? Porque eles queriam ter uma certa estabilidade. Foi isso que o texto mostrou. Então essa letra B, ela foge àquilo que foi apontado no texto. Perceba, as questões de interpretação aqui são mínimas. O que domina é a questão de compreensão. C.
O narrador afirma que os amigos e os familiares da noiva sempre se sentam do lado esquerdo da igreja. Isso é verdade? Sim. Isso procede. A gente viu, a gente acabou de fazer a leitura, né, no parágrafo anterior. O narrador também afirma que os amigos e familiares se sentam do lado direito da igreja. Ok. Show de bola. Nesse caso, os amigos e familiares do noivo. E a letra E, por sua vez, os pais do noivo e da noiva sempre se sentam à frente da igreja. Corretíssimo também. Como eu quero o item incorreto, é a letra B. Certo? Certo. Vamos tentar não ficar voltando por muitas vezes ao texto. Mas aqui eu faço questão de voltar para mostrar a você onde que está. Tá bem aqui, ó. Quando fala da FIB e do CUD. Ó, eles ficaram noivos por muitos anos, pois esperaram até que ambos estivessem bem empregados antes de se casarem. Ok. Por que é que a assertiva B está errada? Veja comigo. Phoebe e Cole ficaram noivos por poucos anos. Não, por muitos anos. Logo que terminaram a universidade se casaram? Não. Por isso o item é o item B. Beleza? Próxima questão. Todas as questões da nossa banca, todas as questões que caíram recentemente. Questão número 5 diz assim. Sobre o encadeamento das ideias no texto, identifique a única alternativa que está em concordância com as ideias expostas. Perceba, lá ele cobrou erro. Aqui eu quero o que está em concordância, ou seja, eu quero o item certo. É importante que você faça essa tradução dentro da sua prova, certo? A primeira a entrar na igreja é a noiva, que caminha pelo corredor ao lado de seu pai. É isso? Não. Os primeiros a entrarem à igreja são os convidados. O texto é nítido ao falar isso, então não vou nem voltá-lo. B. Após a entrada da noiva, o noivo e o padrinho dele entram na igreja. Após a entrada da noiva, o noivo e o padrinho dele entram na igreja. É isso? Não, o texto é bem claro. A noiva, ela não chega assim, certo? Após a entrada da noiva, o noivo e o padrinho entram? Não. O noivo entra primeiro, depois é que a noiva chega. É isso que o texto nos diz. C. O músico começa a tocar a marcha nupcial. E as damas de honra começam a marchar devagar pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. É isso que acontece? Cuidado. Ele quer a ordem em que as coisas acontecem. A ordem em que tudo vai aparecendo. Deixa a letra C aqui de quieta, um pouquinho. D. A noiva costuma usar o vestido branco, chapéu e sempre carrega uma rosa branca nas mãos. E a E. O noivo sempre dá à noiva um anel de brilhantes. E a noiva sempre dá ao noivo uma aliança. Não. Sempre já está errado. Às vezes. Ele diz que a noiva também costuma usar chapéu. O texto não fala isso. Ficamos com que item? Ficamos com o item C de casa. O músico começa a tocar a marcha nupcial. E as damas de honra começam a marchar devagar pelo corredor dos fundos para a frente da igreja. Outra questão de pura e simples compreensão do que está disposto no nosso texto. Beleza? Tranquilo. Eu consigo perceber que a letra A, B, D e E são questões que extrapolam aquilo que o texto me dá. Massa? Bacana. Não vou voltar ao texto. É apenas uma leitura. Vamos tentar o quanto antes sermos rápidos e breves naquilo que estamos analisando. Sexta questão diz, retome ao texto. Agora, o próprio item está pedindo para retomarmos. Aqui vai ser necessário. Ainda temos como foco a compreensão e interpretação. E indica a alternativa incorreta. O que é que você faz? Exatamente, você sublinha aquilo que ele quer. Segundo as informações apresentadas, eu quero o item incorreto. O item A diz, o narrador expõe que o último grande evento é a recepção de casamento. Aqui a gente não precisa voltar, você vai lembrar comigo. Último parágrafo, certo? Professor, como é que o senhor sabe disso? Cara, graças a Deus, eu não tenho dificuldade para me lembrar, e é um dom, eu não tenho dificuldade para lembrar o que foi que eu acabei de ler, certo? Como é que a gente faz para desenvolver isso também, professor? Tem como desenvolver? Tem. Lendo. Você vai ler, você vai fazer a leitura, você vai com certeza compreender e vai passar a entender todo o texto, certo? Ok? Então aqui não precisa de voltar, tá no último parágrafo, acabamos de ler, né? B. A recepção de casamento é uma grande festa após a cerimônia. Não é não? É sim. É o último grande ato. É após a cerimônia? Sim. É a última grande fase que se tem no casamento. Então na questão número 6, a letra B também tá certa. C. O narrador afirma que todos trazem ou enviam presentes. Portanto, muitos casais saem com a casa praticamente montada. Praticamente montada. O texto afirma isso? O texto afirma. O texto diz, olha, muitas pessoas trazem aqui presentes e tal. Todos trazem ou enviam presentes.
muitos casais já saem com sua casa praticamente montada, certo? Isso o texto também nos afirma, ok? Letra D. O narrador afirma que existe um consenso sobre a recepção do casamento, ou seja, sobre aquela fase final do casamento. Ó, ele deve ser um jantar à noite ou apenas coquetéis não alcoólicos à tarde. Será que isso procede? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente vai voltar ao texto, não tem condição. Tá bem aqui, ó. Ó, vamos começar bem aqui. O último grande evento da recepção de casamento. Esta é uma grande festa. Após a cerimônia, todo mundo, ó, traz ou envia presentes. Assim sendo, muitos casais saem com a casa praticamente montada. Já conseguimos aqui verificar aquele item que a gente viu que estava correto. Eu quero o incorreto. Ó, a recepção do casamento pode ser um jantar ou uma festa à tarde, com apenas lanches e coquetéis. Ah, Marcelo, percebi. Ele está dizendo que essa recepção pode ser um jantar ou uma festa à tarde, com apenas lanche e coquetel. Qual que é o item, então? Qual que é o erro, então, deste meu item, desta minha questão? Ó, o erro desta minha questão é afirmar justamente isso aqui, ó. O narrador afirma que existe um consenso sobre a recepção de casamento. Ela deve ser um jantar à noite. Não, ela pode ser. Ela não deve ser, não. Ou apenas coquetéis não alcoólicos à tarde. Ele não fala sobre coquetéis não alcoólicos, certo? Então, gabarito é a letra D de Deus. Letra E, segundo o narrador, geralmente é servido champanhe. Sim, nós conseguimos perceber na leitura do nosso texto. Beleza? Tranquilo demais. Sendo o mais objetivo possível dentro da análise textual, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Mais um texto, Marcelo, mais um texto. Diz assim, leia o texto abaixo e responda as questões. Texto 1. Ó, a gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. Segundo pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos em média do que na década de 1990. São só 6 horas e 30 minutos por noite, em média. Talvez isso explique a quantidade de infarto, né? A quantidade de acidentes vasculares cerebrais que acontecem, né, ultimamente. Enfim, mais de 70 milhões de pessoas têm algum grau de insônia. Muitos dormem só 4 horas por noite. Por essas, as vendas de remédio para dormir explodiram nos últimos anos. Só um deles, o Zolpidem, né? Deveria haver uma acentuação aqui, mas enfim. Cresceu 560% na última década. E hoje vende mais de 11 milhões de caixas por ano no Brasil. Mas, o que pode estar causando esta epidemia de insônia? É seguro tomar remédio para dormir? Qual a relação entre as doenças mentais com a ansiedade e a depressão? E a dificuldade para pegar no sono? Como que você pode fazer para dormir melhor? E ele continua aqui com essas reticências dentro aqui desses colchetes. O que é que eu quero que você entenda? Aqui existe algo que vai continuar o que ele estava falando. Isso aqui indica a continuação do texto. Ou seja, ele vai falar mais. Certo? Beleza. Vamos então à questão. Que a prova só nos deu até aí. Ó, ele diz assim. O texto acima tem como tema a qualidade do sono dos brasileiros. Verdade. A partir dele, é correto afirmar que... Ele está dizendo assim, ó, faça a interpretação aí, meu filho. Faça a compreensão aí. O enunciador do texto... Marcelo, quem é o enunciador? É quem fala. Quem está falando. Certo? É quem fala. Distancia-se do problema. Ele quer a alternativa correta, né? Distancia-se do problema que é apresentado em busca de uma maior impessoalidade. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Por quê? Olha comigo aqui, eu faço questão de voltar ao texto com você, neste momento. O que é que ele diz no início? Ó? A gente nunca dormiu tão mal. Eu pergunto, esse agente envolve quem está falando? Sim. Perceba. Quando ele fala em informalidade, ou quando ele fala em ausência de se colocar no texto, melhor dizendo, eu tenho que levar em consideração que, se eu estou me colocando fora do texto, eu tenho que falar eles, tenho que me referir a alguém que está distante. Agora, quando eu digo a gente nunca dormiu tão mal, eu estou me incluindo. Esse agente equivale a nós, certo? Certo. Esse agente equivale a nós. Marcelo, dizer a gente é errado, falar a gente é errado,
do ponto de vista gramatical, talvez não seja a forma mais adequada, certo? Mas hoje as gramáticas já aceitam sim o agente como equivalente ao nós, certo? É informal? Sim. É uma ideia mais coloquial? Sim. Mas muitas gramáticas já aceitam o agente em substituição ao nós, certo? Então, o item 1, a primeira assertiva, né? Tá errada, nitidamente errada. Então, ó, vai fora. Lembrando que eu quero o correto. B. A referência ao Instituto do Sono de São Paulo refuta sutilmente a afirmação que introduz o texto. Isso aqui tá errado também. Marcelo, como é que eu sei disso? Acompanha comigo, ó. Bem aqui, ele diz o seguinte. A gente nunca dormiu tão mal. Isso aqui é uma afirmação, ele está sendo categórico, ele afirma. Ok? Ok. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Sono de São Paulo, os brasileiros estão dormindo 1h30 a menos em média do que na década de 90. Perceba, ele afirmou, olha, nós estamos dormindo mal, nós estamos dormindo menos. E vem e traz a reportagem para reforçar o que ele acabou de afirmar. Isso aqui é um reforço. Ele vai reforçar o que ele está falando. Tranquilo? Tranquilo. Então, Marcelo, esse item está o quê? Esse item também está errado. Lembrando que eu quero o correto. Vimos que esse está errado. Esse também está errado. Letra C. A diminuição do tempo de sono ilustra a constatação feita na primeira fase por texto. Né, do texto, por meio de uma generalização. Perfeito, ó, perfeito. Que papo é esse? Bom, no começo do texto ele diz, olha, nós nunca dormimos tão mal, ok? Ok, ele generaliza? Sim, ele inclui todo mundo. Aí ele diz, a diminuição do tempo de sono é algo que contrasta, ou seja, que traz de fato o que ele está afirmando? Sim, é algo que confirma aquilo que ele disse. Gabarito, letra C. D. O aumento do sono, do consumo, melhor dizendo, de remédios para dormir é apresentado como uma das causas de distúrbios do sono. Não. A busca pelos remédios é consequência de quê? De um fator, que é a insônia, certo? Então não há uma relação aqui causal com o próprio distúrbio do sono, certo? E os remédios. Então tá errado. Gabaritei a letra C na questão de número 7. Vamos à 8ª. Entendendo o aspecto informativo que se pode atribuir ao texto, sim, ele tem caráter informativo. Por quê? Porque ele nos informa, ele nos mostra o que está acontecendo, ele nos dá fatores. É correto afirmar que a série de perguntas que se encontra no último parágrafo possui um caráter. Típica questão da nossa banca que a gente tem que saber. O que é isso, Marcelo? Lembra que eu falei a você o seguinte, ó. Vamos voltar. Eu falei a você, olha, esta nossa pontuação, esses nossos colchetes aqui e essas nossas reticências, indica que algo foi suprimido, indica que algo foi deixado de lado. Posso colocar, ó, foi suprimido. Sim, algo foi retirado do texto. Veja comigo. Mas o que pode estar causando esta epidemia de insônia? É seguro tomar remédio para dormir? Qual a relação entre as doenças mentais, ansiedade, depressão e a dificuldade para pegar no sono? E o que você pode fazer para melhorar? Perceba, ele faz perguntas e ainda suprime algo que vem ser dito à frente. Então o que é que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que essas perguntas, elas têm uma função. Que função é essa? Fazer com que o aluno seja, o leitor seja instigado. Ela quer instigar o leitor, né? A quê? A continuar lendo o texto. Isso é nítido por meio das perguntas e por meio aqui da utilização das reticências dentro dos meus colchetes, certo? Tranquilo? Vamos ver se tem algum item que comporte isso que a gente está analisando. Bom, vamos lá. Ele diz, vou ler novamente. Entendendo o aspecto informativo que se atribui ao texto, é correto afirmar que a série de perguntas que se encontra no último parágrafo possui um caráter crítico, voltando-se especificamente para a prática indiscriminada da automedicação. Não, nada a ver. Ó. É um caráter retórico. O que é retórica, Marcelo? A retórica nada mais é que um caráter de combinação entre quem envia a mensagem e quem recebe a mensagem. Isso é a retórica. O caráter retórico é esse, certo? É uma combinação. Ou seja, eu tento chamar alguém, trazer alguém para fazer parte daquele texto, fazer parte daquela ideia. O caráter aqui é retórico? É. Porque quando eu disse assim, ó, será? O que podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de sono? Aqui é uma retórica. Eu estou convidando você a fazer parte do meu texto.
Ó, provocando os leitores. Ele provoca os leitores? Sim, a refletirem sobre o tema e buscarem o restante da notícia. Até porque a função daquela retórica ali é buscar o restante da notícia, gabarito letra B. Letra C, é relativista, contribuindo para a fragmentação, para a fragilização das ideias apresentadas anteriormente no texto. Nada a ver. Isso aqui, na verdade, reforça o que foi dito, né? D, o caráter imperativo. Não. Buscando provocar uma alteração significativa de... Não, nada a ver. Risca isso aqui. Também não tem nada a ver com o nosso item. Gabarito é a letra B de bravo. O caráter retórico. Tentando o quê? Tentando trazer quem está lendo aquele texto para o restante da leitura. Questão de número 9. Nossa 9ª questão. Agora vamos começar a trabalhar com alguns conectivos que temos que saber para a nossa prova. Vou vencer em especial 2, certo? Bora lá. Ó, a gente nunca dormiu tão mal, nem tão pouco. O termo destacado é uma conjunção que apresenta o seguinte valor semântico. Perfeito. Questão fácil, mas típica da nossa banca. Isso cai demais. Temos que saber. Ó, quando eu digo a gente nunca dormiu tão mal, isso aqui é uma ideia. Quando eu digo nem tão pouco, isso aqui é uma outra ideia. Entre essas duas ideias eu tenho o quê? Eu tenho uma ideia de acréscimo, ou seja, de adição. Eu tenho uma ideia adversativa, ou seja, de oposição. Alternativa, ou seja, uma hora algo acontece, outra hora algo acontece. Ou a ideia aqui ela é conclusiva. Isso aqui me faz chegar a isso aqui. O que é que eu tenho? Tranquilo, né? A ideia aqui é uma ideia aditiva. A gente nunca dormiu tão mal. E tão pouco. Perceba que esse E aqui dá uma ideia de adição. Nosso gabarito é a letra C de casa. Letra C de casa é o nosso gabarito dessa nossa questãozinha aqui. Certo? Certo. Olha comigo aqui, ó. Existem alguns conectivos que a gente tem que saber de fato, certo? Por exemplo, eu tenho aqui como ele coloca ali na primeira assertiva. Ele coloca ali a adversidade. Adversidade. Ele colocar adversativo, vou colocar aqui adversativo também para ficar tal qual está o nosso item. Tá? Certo? Marcelo, que conjunções são essas? Ou que sentenças são essas que me dão uma ideia de adversidade? Mas, ó. Mas, contudo, e todavia. Esses aqui são os principais que a gente tem que saber para a nossa prova, certo? Isso aqui vai me dar uma ideia adversativa. Por exemplo, imagine você que você conhece uma pessoa, caso uma moça. Aí a moça diz assim, você tá doido pela moça, certo? Aí a moça fala assim, olha, eu gostei de você, você é um rapaz cheiroso, você é um rapaz legal, mas perceba que tudo que ela falou antes deixou de fazer sentido, né? Por quê, né? Aí quebra as pernas do peão. Por quê? Porque esse mais faz com que tudo que ela tenha dito antes não valeu de absolutamente nada, certo? Então esse mais aqui é adversativo, porque quebra uma expectativa. Quando ela diz, você é um rapaz cheiroso, eu gostei de você, mas aí você pensou que ia dar certo, aí não deu. Esse mais é a adversidade. Tranquilo. Aí nós temos aqui também a alternância, ou seja, a alternatividade. Alternativo, certo? Eu vou colocar aqui no plural, porque eu vou colocar mais de um. Alternativos. Eu tenho aqui o ora. Ora, eu estudo português. Ora, estudo matemática, por exemplo. Eu tenho aqui o ou, certo? Certo. Tranquilo, Marcelo. Aqui são conectivos que eu tenho com a ideia de alternatividade. Isso aqui dá um problema e é meio complicado. Por quê, Marcelo? Porque eu tenho danado o ou bem aqui, né? Ó. O ou bem aqui. Você que estuda lógica, né? Raciocínio lógico, você sabe que esse ou aqui nem sempre, e em regra, ele não é valor excludente. Ele não tem um valor alternativo. Não. Ele, na verdade, ele é muito mais includente do que excludente, né? Porque eu posso dizer assim, ó. Estudo ou trabalho. Vou colocar um exemplo prático. Um exemplo prático da vida, ó. Um exemplo prático da vida com o qual nós podemos trabalhar. Eu digo assim a você, ó. Se você for um rapaz legal, eu darei a você um livro ou um caderno. Darei a você um livro ou um caderno. Veja bem. Darei um livro ou um caderno. Imagine você que eu chegue a você e tenha dado o livro. Se eu entreguei o livro a você, eu disse que daria o livro ou o caderno. Se eu entreguei o livro a você
Você vai ficar feliz? Vai dizer, olha, Marcelo, você foi verdadeiro no que você disse. Você vai dizer, vai sim. Porque você deu o livro, certo? Eu disse o livro ou o caderno. E se eu não tiver dado o livro, mas tiver dado o caderno? O que vai acontecer? Você vai ficar feliz da mesma forma. E se eu entregar as duas coisas? Bom, aí que você fica feliz mesmo. Então perceba que esse ou aqui, na verdade, ele não é excludente. Não, esse ou aqui, ele dá uma inclusão, né? Diferentemente acontece quando eu digo assim a você, ó. Eu vou dar um livro a você, um livro e um caderno, não é não? Eu vou dar um livro e um caderno. Ó, dei o livro a você e não dei o caderno. Coloquei, entreguei o livro a você, mas não dei o caderno a você. Você vai ficar feliz, você vai ficar triste? Você vai ficar triste. Você vai dizer, você mentiu. Mentiu por quê? Porque eu disse que ia dar o livro e o caderno, os dois juntos. Então esse e, nitidamente, ele é includente. Tem que acontecer as duas coisas, né? Os dois valores. Por isso que lá no raciocínio lógico, quando nós temos valores aqui, VV, é a única assertiva em que eu tenho dentro do E um valor verdadeiro. Olha como a lógica ela caminha também com a língua portuguesa, né? E quando eu tenho o ou aqui, para que se tenha o ou aqui como sendo uma verdade, basta que uma das minhas ideias ela seja verdadeira, né? E isso não acontece, ó, com o tal do ou. Ou eu te dou um livro, ou eu te dou um caderno. Ou eu te dou um livro, ou eu te dou um caderno. O que é que eu estou dizendo a você? Eu dei um livro a você, mas não dei um caderno. Você vai ficar feliz? Vou, vai. Você vai dizer, Marcelo, você foi verdadeiro. Porque você me disse que dava o livro, ou dava o caderno, não é não? É. Ou dava o livro, ou dava o caderno. Ou dava o livro, ou dava o caderno. Certo? Certo. As duas coisas simultaneamente, eu jamais entregaria a você. Ok? Ok. Tudo isso aqui faz parte da tabela verdade, né? Lá da lógica. Mas por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando a você porque esse ou aqui, ele é alternativo. Mas esse ou aqui, ele não é alternativo. Ele, na verdade, é muito mais inclusivo. Certo? Certo. Aí nós temos os aditivos. Ó. Aditivos. Conectivos aditivos. Que são quais? Nós temos aqui o E. Um que a nossa banca ama. Não só, como também, e o nem, né? Nem. Esse nem também, muito cobrado. Tranquilo? Tranquilo. E ele finaliza com conclusivo. Conclusivo. Então, quem, Marcelo? Assim, desse modo. Assim. Desse modo. Alguns dos principais que nós temos aqui, certo? Tranquilo demais, questãozinha muito simples, gabarito, letra C, de casa. Próxima questão, texto de novo, Marcelo, texto de novo, lê comigo. Texto 2, morrer. Diz assim, eu não tinha medo de morrer, por minha juventude, talvez, algo assim. Estávamos rodeados pela morte. A morte estava sempre por perto, porém, eu não pensava nela. Não falávamos a respeito. Ela nos rodeava e cercava bem de perto. Mas eu sempre passava batido. Uma noite, uma companhia inteira veio fazer o reconhecimento de um combate na área do nosso regimento. O que é que eu consigo perceber? Consigo perceber aqui que eles estão em um campo de concentração, teoricamente aqui em uma guerra, tá? Quando estava amanhecendo, ela me retirou e começamos a escutar gemidos vindo da faixa neutra. Um ferido tinha ficado ali. Não vá. Vão matar você. Os soldados não me deixavam ir. Não vê que está clareando? Perguntaram. Não dei ouvidos e rastejei para lá. Achei o ferido, ou seja, esta pessoa que estava gritando, que estava gemendo lá no campo, né? E arrastei-o por 8 horas. A mulher aqui era valente. Usando um cinto que amarrei a minha mão. Trouxe-o com vida. O comandante ficou sabendo e, de cabeça quente, me deu 5 dias de prisão pela ausência sem autorização. Mas o comandante substituto do regimento reagiu de outra forma. Merece uma medalha. Tranquilo. Eu consigo perceber nitidamente que essas aspas aqui são uma citação da fala do comandante do regimento. Continuando. Aos 19 anos, recebi a medalha por bravura. Aos 19 anos, meus cabelos ficaram brancos. Aos 19 anos, na última batalha, um tiro pegou os meus 2 pulmões.
ou a segunda bala, passou no meio das duas vértebras. Minhas pernas ficaram paralisadas e fui dada como morta. Aqui eu já entendo que é uma mulher. Aos 19 anos, minha neta tem essa idade agora. Olho para ela e não acredito. É uma criança. Cheguei do front em casa. Cheguei do front em casa. Ou seja, ela estava no front, estava na guerra, chegou em casa. Minha irmã me mostrou a notificação do óbito. Tinha me enterrado. Foi o que aconteceu aqui, professor. Bom, ela era uma pessoa que estava em guerra, né? Estava em combate. Aqui não há a citação, mas ela era uma enfermeira de guerra, muito conhecida também pela sua história. E ela foi salvar a vida de uma pessoa. E ao chegar em casa, a família pensou que ela já tinha morrido, né? Havia morrido. Enterrou uma outra pessoa por engano, certo? Questão número 10 diz assim. As reações contrastantes dos comandantes apresentados no segundo período são relacionadas no texto por meio de um conectivo. Ó, o que é que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba a adversidade. A adversidade contida aqui. Novamente uma questão que cobra conectiva. Eu vou voltar aqui para que façamos a leitura. Ó, o primeiro comandante, ó, não dei ouvido e arrastei até lá. Achei o ferido, arrastei por 8 horas, usando um cinto e amarrei na mão. Trouxe-o com vida. O comandante ficou sabendo e de cabeça quente me deu 5 dias de prisão pela ausência, sem autorização. Mas o comandante substituto do regimento reagiu de outra forma. Merece uma medalha. Perceba aqui. Esse mas, ele dá uma adversidade entre a ideia primerior, a ideia que assume o valor de primordiedade, ou seja, a que veio primeiro, e a ideia que veio depois, certo? Eu posso chamar de uma ideia primordial e uma ideia secundária. A primeira ideia, ela é uma ideia de quê? De algo negativo, né? Ele trouxe uma negatividade. A segunda não, a segunda trouxe uma coisa boa. Perceba que esse mas, ele é adversativo. É justamente isso que essa nossa questãozinha cobra. Ele quer saber, olha, o conectivo que faz a união dessas duas ideias, ele é o quê? Ele é adversativo. De novo, uma questão sobre a utilização aqui do nosso conectivo. Beleza? Tranquilo, para você ficar atento, ficar esperto em relação a esta nossa questãozinha. Para finalizarmos, eu trouxe aqui duas questões, ok? Ok. Olha comigo aqui, ó. Vem comigo ao quadro. Vou explorar esse ladinho aqui, ó. Existe um ponto que a nossa banca costuma cobrar muito, que é justamente os tempos e os modos, mas em especial um tempo chamado pretérito. E ela não cobra simplesmente a classificação. Não. Ela não vai cobrar simplesmente a classificação. Ela vai cobrar a ideia que cada um desses tempos pretéritos representam. Ó, vou colocá-los aqui para você. Eu tenho um pretérito que é chamado de perfeito. Marcelo, o que é pretérito perfeito? Eu vou mostrar aqui para você. Ó. É uma ação, ó, ação do passado, obviamente. Se é pretérito, é passado, do passado. Pretérito é igual a passado, tá? É uma ação do passado. Única. Única. Certo? É uma ação do passado. Única. Ok. Eu tenho também um pretérito chamado de pretérito imperfeito. Aqui no pretérito perfeito é uma ação do passado única, ou seja, teve fim. É uma ação que teve fim. Definido. Teve fim definido. Eu consigo definir quando ela acabou, tá? Já o pretérito imperfeito é uma ação do passado. Ação do passado. Ou seja, várias, certo? Ações do passado, ou seja, várias, que se prolongam. Que se prolongam no passado. Passado. Ponto. Eu vou fazer uma análise aqui sobre esses dois tempos, certo? Sobre esses dois tempos. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Com você. Tranquilo? Tranquilo. Vem comigo. Depois eu falo do mais que perfeito.
Imagine você que eu tenha dito o seguinte, ó. Eu fui à casa de Ana. Eu ia à casa de Ana. Eu comprei os cadernos. E eu comprava os cadernos. Marcelo, a primeira coisa que eu tenho que saber em relação a estes tempos é o quê? Primeiro e primordial, né? Fator mais importante. É o verbo. Fui, ia, comprei, comprava. Primeira coisa que você vai fazer é pensar. Eu fui é um presente, é um passado ou um futuro? Você vai dizer, eu fui, passado. Certo? Certo. Esse verbo aqui, eu fui à casa de Ana. É um verbo que indica um passado, ou seja, um pretérito. Que aconteceu uma única vez, ou que se prolongou no tempo no passado. É isso que você tem que pensar. Essa ação ela aconteceu uma única vez e acabou, ou ela se prolongou, ou seja, várias vezes essa ação aconteceu no passado. Você vai dizer assim, olha, eu fui, é uma ação única, é uma única ação no passado. Então esse fui aqui é um pretérito, porque é passado. É um pretérito perfeito. Por quê, Marcelo? Porque a ação se encerrou. Eu fui à casa de Ana, fui. Pretérito, uma única ação. Agora veja esse outro exemplo. Eu ia à casa de Ana. É um passado? É, então é pretérito. Beleza. Esse passado, ele aconteceu várias vezes, ó. Eu ia. Aconteceu várias vezes ou aconteceu só uma? Bom, se eu digo eu ia, é porque, com certeza aqui, eu tive mais de uma vez, mais de uma oportunidade de ir à casa de Ana, né? Não, sim. Se eu digo eu fui, uma única vez. Agora, se eu ia várias vezes. Então, o pretérito é imperfeito. Por que, Marcelo? Porque a ação, no passado, que se prolongou, aconteceu por várias vezes. Mas. Outro exemplo. Eu comprei os cadernos. Eu comprei os cadernos. Pergunta que eu faço. Eu comprei os cadernos. É uma ação passada? É, então é pretérito. Beleza. Agora, eu comprei os cadernos. Comprei é uma ação única ou é uma ação que se prolongou? Ora, comprei, ação única. Então eu comprei, pretérito, perfeito. Beleza. Próximo exemplo. Eu comprava os cadernos. Eu pergunto a você, é passado? É, então é pretérito. Agora, essa ação ela é única, aconteceu e acabou, ou aconteceu por várias vezes? Bom, você vai dizer, aconteceu por várias vezes, porque se eu comprava, foram várias vezes, certo? Certo. Comprava, pretérito imperfeito. Só isso. O que eu quero que você guarde é, e eu vou poupar aqui em relação ao nosso pretérito mais que perfeito. Deixa esse carinha aqui. Certo? O nosso foco é direcionar aquilo que a nossa banca muito mais cobra, então vamos trabalhar com esses dois. Sobretudo com esse cara aqui, ó, com o pretérito imperfeito. Você vai perceber duas questões seguidas que a banca cobrou, não só o tempo. Não era só para dizer, na linha tal, o pretérito é imperfeito. Não, mas ele quer saber o que o pretérito imperfeito significa. O que é que ele está mostrando. Vamos lá? Bora lá, ó, para a nossa questão. Ele diz assim, ó, texto 2, pertence à tipologia narrativa e faz uso de verbos para marcar a passagem do tempo. Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, ó, já visualizei o que é que ele quer. O emprego do pretérito imperfeito no início da expressão, ou no início da oração, expressa. Preciso voltar ao texto? Preciso não. Porque eu sei o que o pretérito imperfeito, ele marca. Acabamos de ver. Ele marca uma ação do passado que se prolongou. A letra A é uma ação futura. Não, porque pretérito nunca vai dar uma ideia de futuro. Só se for o futuro do pretérito. Mas não encrenca com isso, não. Nem a ideia que ele quer aqui. Ele quer o pretérito imperfeito. Já diz qual é. B. Presente. Afetada pelo passado. Não. C. É uma ação passada que se prolonga no tempo. Perfeito. Gabarito letra C. Como se eu dissesse a você assim, eu comprava livros. É uma ação passada que se prolongou lá no passado. Gabarito letra C. Letra D, presente de caráter atemporal. Não. Mais uma questão acerca também do pretérito imperfeito. Nossa banca gosta muito.
No primeiro parágrafo, um tempo verbal é empregado para referir-se a ações que representavam certo prolongamento e continuidade, que não eram apenas pontuais. Trata-se do, de novo. Só que agora ele cobra o inverso. Perceba que na primeira questão, ó, na questão de número 11 aqui, ele disse o tempo, ó, ele disse o tempo, e ele quer saber o que esse tempo mostra. É uma ação passada que se prolonga no tempo. Agora ele fez o inverso, ó, perceba. O examinador fez o inverso. Olha, apresenta um prolongamento e continuidade. Certo? No passado. Isso é o quê? É o presente? Não. É o pretérito imperfeito do indicativo? É, ó. Pretérito imperfeito do indicativo. Letra B de bravo. Pretérito perfeito? Não. Futuro do pretérito? Não. Gabarito letra B de bravo. Certo? Como é que eu vou saber disso, professor? Só muito simples. Olha se é pretérito. É passado? É. A ação foi no passado, aconteceu uma única vez, por exemplo, eu comi bolo. Eu comi bolo. A ação acabou lá? Sim, eu comi, passado. Agora, se eu digo eu comia bolo, o que tu percebe? Você consegue perceber que era uma ação do passado que aconteceu por várias vezes, certo? Existem questões que são muito inteligentes, em que o examinador cobra assim, olha, pelo menos mais de uma vez o bolo foi comido. Quando eu digo assim, ó, eu comia bolo, infere-se que o bolo foi comido por mais de uma vez. Correto, certo? Que comeu-se bolo mais de uma vez. Tranquilo? Massa demais. 12ª questão foi a nossa última questão. Então, neste nosso segundo dia do Batendo Edital, trabalhamos com interpretação de texto, utilização dos principais conectivos para a nossa banca e também resolução de questões acerca do pretérito imperfeito. São pontos direcionais para a nossa banca. Eu espero por você em uma próxima oportunidade para que possamos vencer. Show de bola, show de bola, show de bola. O meu parceiro Ailton está me dando aqui um informativo importante. Nós temos a nossa MRV para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Você que ainda não adquiriu o seu ingresso, aqui ó, está aparecendo o QR Code, você vai direcionar a sua câmera do seu celular para cá e vai adquirir sim o seu ingresso para fazer parte aí da maior MRV para o Rio Grande do Norte, para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que a nossa MRV vai sim entregar a você aquilo que vai ser fundamental para que você venha fazer uma boa prova, certo? Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, faz o seguinte, escaneie o QR Code, seja redirecionado à nossa plataforma e adquira por lá o quanto antes, ok? Porque você sabe, pré-prova, a tendência é que o ingresso ele suba o valor, certo? Aí depois até você não encontre mais vagas, né? Como aconteceram aqui em várias das nossas missões. Então, missão Polícia Militar Rio Grande do Norte, objetivo concurso. Adquira o seu ingresso e venha fazer parte também da nossa tribo. Tranquilo? Assim, eu me despeço de você, deixando um forte abraço no seu coração. E próxima semana finalizaremos aqui o nosso Batendo o Edital em 3 encontros, né? Voltados para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, certo? Eu espero que este momento tenha sido importante para você. Se foi, deixe seu feedback, seu comentário, deixe o joinha também no nosso vídeo e compartilhe com mais e mais alunos que você sabe que também necessitam melhorar nessa disciplina tão amada que é a disciplina de língua portuguesa. Eu me despeço deixando um forte abraço no seu coração, fique com Deus, continue firme e forte, vença o seu edital e também vença a sua prova. Valeu, um abraço no coração.